Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável, seu programa de sustentabilidade que traz novidades e soluções que precisam ser debatidas para mudar a imagem do agro com fatos, provando que a prática sustentável já é uma realidade tanto no campo quanto em diferentes segmentos do agronegócio. No programa de hoje eu recebo aqui o empresário Leandro Toledano. Ele é responsável pela Home Biogas, ou Home Biogas, né, em inglês. A tecnologia reutiliza resíduos orgânicos para gerar biogás, fertilizante para as plantas e também aquele gás que você pode cozinhar. Nós vamos falar sobre a evolução da sociedade para fontes de energias renováveis. No quadro Ideia Sustentável, vamos ver como a indústria de nutrição animal está contribuindo para a redução de emissões de metano através da alimentação dos animais. O Ação Sustentável começa agora. E eu recebo aqui o empresário Leandro Toledano. Ele é responsável pela Home Biogas e por trazer tecnologias de energias renováveis aplicadas pela ONU ao Brasil. Leandro, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Ação Sustentável. A gente vai falar de uma tecnologia que veio de longe, né? De onde veio? Tudo nasce em Israel. Na verdade, a tecnologia existe há mais de 15 mil anos, a biodigestão em si. Nossa, não me faz sentir assim. Meu Deus, como não sabíamos disso? Mas sempre foi um trabalho muito difícil de implementar a biodigestão. Ou, quando a gente fala em grandes escalas, grandes fazendas, grandes aterros, isso já existe muito, mas nunca ninguém pensou realmente como chegar naquele pequeno produtor rural que está totalmente desligado. Ou de qualquer rede de esgoto. Que não tem Explica nada. Um pouquinho o que é biodigestão para o nosso produtor entender. Vamos lá. A biodigestão, na verdade, existem dois tipos, o aeróbico e o anaeróbico. O nosso sistema é um anaeróbico, quer dizer, sem oxigênio. Certo. Então, o que acontece? Dentro do nosso sistema vão ter bactérias e essas bactérias vão consumir o resíduo orgânico. Então, vamos pensar em casa, no nosso dia a dia. Acabou, sobrou no prato o arroz, o feijão, o osso do frango, qualquer resíduo e o guardanapo. Normalmente iria para o lixo, que no final, infelizmente, em grande parte do nosso Brasil, acaba num lixão. Lixão. Não é nem aterro, né? A gente fala em lixão realmente. Mesmo que vá para aterro é ruim. Exato. O que a gente pode fazer com esse resíduo? Esse resíduo, na verdade, é uma fonte contínua de geração de energia. O que a gente faz com ele? A gente coloca dentro do sistema, as bactérias que estão alojadas dentro do sistema vão consumir esse resíduo orgânico e vão gerar gás para cozinhar. Então, gás, assim, na minha casa, você está dizendo? Exatamente. Gente, olha que maravilha isso. É um biodigestor que eu posso ter na minha casa, no seu sítio, na sua chácara, e que você vai pegar tudo aquilo que você joga no lixo, o arrozinho do prato, o feijão, o resto da comida, tudo isso. As fezes do cachorro, o esterco do gado. Acabou o problema do cocô do cachorro no jardim, você cata, coloca lá, e isso tudo vira gás para cozinhar. Vira gás para cozinhar continuamente, local, e também um biofertilizante natural e orgânico que pode ser utilizado na lavoura, na árvore, numa regeneração diária. Isso é grande. Nós temos um videozinho aí, se eu não me engano, para a gente mostrar como é que é esse sistema. É grande, é pequeno? Ele é um sistema de 2,30 metros por 1,20 m. Nossa, é bem tranquilo. É super fácil. Ele vem numa caixinha com 22 quilos, monta-se em menos de 2 horas e depois de 2 horas você tem um sistema de biodigestão lá. A gente brinca que é sua nova lata de lixo. Entendi. Ó, a gente vai ver a explicação aí. Once food waste goes in, the bacteria digest the organic material and release biogas and fertilizer. No electricity is required, it is completely safe to use, odorless, and can digest anything, from fruits and veggies to meat and dairy. Gente, é muito simples. E aí veio, tudo nasce em Israel, gostei da sua frase. A tecnologia veio de Israel. Exato. Então, há 10 anos atrás, o fundador chama Yair, ele é um biólogo marinho. Ele estava viajando pelo mundo, e ele estava na Índia. E numa montanha da Índia, ele viu que todo mundo cozinhava com esterco de iaque, que seria tipo o boi da região. Depois que seca, os antigos fazem isso. Exatamente. Seca, coloca lá o cocô do cavalo para fazer o fogo. Exatamente. Nesse local em particular, eles até tinham árvores, tá? Mas eles tinham também muito esterco. Ele subiu a montanha em uma das casas e essa pessoa produzia flores. Ele viu uma chama azul de fogo. Ele falou... Tem não alguma é normal. coisa diferente. E lá ele viu uma biodigestão, um modelo antigo, que você tem que cavar, fazer de concreto, a eficiência energética não é tão grande, funciona. Só que o trabalho e tudo que é envolvido, ele falou, é com isso que eu quero. Voltou para Israel,
foi dentro do Instituto Pérez. O Instituto Pérez é muito legal, um instituto que ele une homem, mulher, branco, azul, negro, todas as religiões, para mostrar que para a sustentabilidade não tem nenhuma barreira, une todo mundo. É isso mesmo. Junto com a ONU e o Ministério do Desenvolvimento de Israel, eles foram para o deserto do Negev. Então, no deserto, né, aquela coisa árida. Não tem árvore para fazer fogo. Exatamente. Não tem bicho para pegar esterco. E aí? O que eles fazem? Lá eles cozinhavam com o esterco do camelo. Sim. Né? Não tem árvore para cortar. Então, eles utilizam esterco seco para cozinhar. Então, tudo começa que mais de 4 milhões de pessoas morrem ao ano por cozinhar com carvão, madeira ou esterco. Essa fumaça que fica fumaça matando seu pulmão. E é muito importante falar, cada 2 crianças que convivem isso diariamente por anos, uma delas vai ser um problema de gestão pública. Claro, ela terá problema de saúde saúde pública, né? sem dúvida. Então tudo nasceu lá. E aí agora, depois de 10 anos, a gente iniciou aqui no Brasil, só tem em fevereiro desse ano. A gente começou aqui no Brasil. Que bacana. Né? Então, bem-vindos. A gente quer essas tecnologias todas aqui para nós. Quanto mais sustentabilidade, melhor. Total. E acho que é importante, né, quando a gente coloca, né, sustentabilidade, porque muita gente comenta, mas e se fizer isso ou fizer aquilo? Não tem como resolver se não gera um resultado para a pessoa, que ela possa ver o resultado. Então, no momento que a gente traz um sistema, que ela monta um do-yourself, é igual montar Lego. A pessoa monta sozinha em 2 horas. Isso é super moda, né? O do it yourself faça você mesmo. Você mesmo pode... É uma autogestão daquela produção de gás. Não tem uma contraindicação, um perigo de explodir, uma coisa de fazer errado? É muito simples de montar, são 4 parafusos e 8 canos que precisam ser encaixados. Nossa, Coloca é Lego mesmo. É Lego. É muito engraçado. Teve um rapaz que comprou, ele tem alguns cachorros em casa, ele mora no Rio de Janeiro, e eram, acho que 9, 10 da noite, ele me ligou. Falei, uai, se um cliente parceiro liga esse horário, alguma coisa errada está. Ele mandou um vídeo, ele misturando esterco, junto com o filho, jogando lá a felicidade dele, com a família, podendo estar mostrando para a próxima geração que realmente a energia vai vir do que hoje é um grande problema. Que a gente persegue a tal da economia circular, né? Que eu sempre digo aqui que eu ainda acredito que a Terra vai entrar num equilíbrio, onde a gente vai consumir num ano que ela consegue repor em um ano, vão nascer tantas pessoas quantas vão morrer, e a gente vai aprender a tirar de tudo aquilo que é poluição hoje algum tipo de aproveitamento. E olha aí, está acontecendo. É real. É real. É imediato, simples, não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para montar ou operar. Né? A gente brinca que nosso sistema parece com uma vaca. Então imagina uma vaquinha, sem as patas, a boca da vaca onde ela consome os alimentos, onde a gente vai jogar o nosso lixo. Vou jogar todo o lixo orgânico ali. Exatamente. Dentro do nosso sistema da biodigestão, seria o estômago da vaca, a parte de digestão da vaca. Então lá as bactérias estão consumindo, né, e gerando gás. O gás que hoje é um grande problema, que fala, poluição, camada de ozônio, tudo isso que a gente tem de problemas, né, com o clima, tanto de vacas, que todo mundo reclama, né, do produtor. Falando. Mas aqui a gente já quebrou um monte desses mitos aí. Exato. Mas o que a gente faz? Exatamente isso. A gente acumula aquilo que seria o metano que iria para a camada, a gente acumula e filtra ele no sistema, e o que sobra sai num formato líquido, que é o fertilizante. Então a gente brinca que a flatulência e o arroto da vaca é o nosso gás para cozinhar. Sim. E as fezes e a urina, que se tornaram líquida totalmente, pelas bactérias terem digerido, vira adubo. Vira adubo. Gente, parece mágica. Né? A gente fala aqui que a sustentabilidade é realmente o objetivo da sociedade, porque é uma coisa que faz com que a gente repense muitas coisas nossas. Leandro, está muito legal, mas a gente vai interromper um pouquinho. A gente vai voltar daqui a pouco com essa entrevista, porque eu quero fazer algumas perguntas mais capciosas. Quero saber valor, quero saber se é caro, quero saber como é que isso chega no meu fogão. Mas a gente já volta porque agora é a hora de esclarecer a sua dúvida. No É Verdade de hoje, o assunto é aquecimento global e o papel da pecuária. É verdade que o metano emitido pelos bois, pela vaca, pelos nossos rebanhos, são responsáveis pelo aquecimento global? A resposta vem para você no segundo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua o bate-papo com Leandro Toledano, responsável pela Home Biogás no Brasil, sistema que reutiliza resíduos orgânicos. É já que a gente volta. E estamos de volta com a nossa ação sustentável. No primeiro bloco do programa, a gente deixou aqui em aberto a questão tão polêmica por aí,
que se é verdade que o nosso gado, que o nosso rebanho, que a pecuária tem tanto papel assim nos gases do efeito estufa, no aquecimento do clima. A gente tem aí, né, muitas questões em jogo. Foi discutida em Nova York a questão do aquecimento global e a pergunta sempre é essa: será que o gado realmente faz tanta diferença? E a resposta é não. Novos estudos vieram comprovar que a indústria e que os automóveis promovem mais aquecimento do que a nossa pecuária. E mais, aliado a umas novas tecnologias aí que têm surgido, tanto de melhoria de pasto, quanto de melhoria de sistema digestivo, melhoramento genético desse gado, cada vez mais a pecuária está diminuindo seu impacto sobre o clima. É óbvio que existe produção de metano, mas os sistemas utilizados na alimentação do gado, o tipo de pasto plantado, que também precisa entrar na conta, porque ele capta, né? Faz fotossíntese e aí ele capta carbono e capta outros gases do efeito estufa. E o gado, quando bem manejado, pode diminuir as suas emissões. Mas mesmo assim, mesmo antes desse manejo, ele não é o grande responsável. Todos os rebanhos que existem no planeta não são os grandes vilões. A indústria e os automóveis é que aparecem em primeiro lugar quando se fala de emissão de gases do efeito estufa que contribuem para o aquecimento global, ok? E se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não sabe se aquilo que você ouviu por aí é verdade, manda sua dúvida aqui pra gente. É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 942589183, código 11, ou pode entrar em contato direto aqui com a produção, no número também 11 31 31 3719, ok? Agora é a hora e a vez da participação de quem ajuda a gente a produzir o nosso programa. Vamos ao Pode Falar. Hoje todo mundo sabe o que deve ser feito. Falta a gente criar mesmo uma consciência nas pessoas, pararem de ser preguiçosas mesmo e fazerem a atitude certa. Então, a gente parar de responsabilizar o outro e nos colocar como agentes da mudança. A gente precisa mudar, já passou da hora da gente mudar, porque a partir de agora, ainda com as mudanças climáticas, isso tende a se intensificar, né? A falta d'água ou a má qualidade desse recurso tão importante. E a gente continua a nossa conversa super interessante sobre biodigestor que você pode ter em casa, na sua chácara, no seu sítio, com o empresário Leandro Toledano, representante da Home Biogas. É assim que fala? Home Biogas. Home Biogas, aqui no Brasil. Esse sistema é muito caro para adquirir, pessoa física, o pequeno sitiante, isso entra ou eu posso fazer uma conta de quanto ele gasta de gás no ano? Pode ser feita a conta. Na parte tangível, quando a gente fala de botijão de gás contra o investimento, o retorno sobre o investimento, a gente fala de mais ou menos 5 anos, em locais que o botijão de gás tem um preço médio, mas a gente brinca em Fernando de Noronha ou na Ilha do Cumbu, no Pará, o botijão de gás chega a de R$200. Então, o retorno é muito mais rápido. Se a gente está falando no meio de um centro urbano, esse retorno em 5 anos. Depois de 5 anos, nunca mais você vai pagar gás de cozinha, é isso? Exatamente. O sistema custa R$5.900. Gente, é muito bacana. É muito acessível, Exato. Né? Não é que 5 mil seja um valor que não seja significativo, mas pelo que ele te dá de retorno, tem validade esse produto? Expectativa mínima de vida de 15 anos. Olha só. Então, vai pagar por 5 e vai usar por mais 10. Numa né? boa. Numa boa. Você dá garantia disso? Tem garantia de 2 anos internacional. Hoje a gente deve ter perto de 10 mil sistemas já instalados pelo mundo, em quase 100 países. Então, quer dizer, já tem um histórico do que dá errado, o que dá certo. No Brasil, a gente está com quase 200 instalados, nesses 8, 9 meses de Brasil. Gente, eu sou uma baita de uma candidata aqui. E tem muita gente, a gente tem produtores no Rio Grande do Sul, a dona Antonique, ela produz melado. Ela produz melado com o biogás dela. Conserva tomas. Então tem alguns produtos. O retorno dela é mais rápido, então. Muito mais. E não só, né? Quando a gente fala retorno sobre o gás, mas se tivesse que pagar pela gestão do seu resíduo orgânico, mandar ele embora. Se tivesse que pagar por isso. Se você, cada sistema deixando de emitir 6 toneladas de gás de efeito estufa, estão ajudando pela mudança climática. Uau! Né? E acho que o mais importante que sempre a gente fala, né? A gente tem trabalhado com muita escola. Por que escola? Que você traz para aquele
que está crescendo, ele entender que o resíduo não é lixo, não mistura. Essa parte da educação ambiental, eu acho que ela é primordial para a gente mudar de paradigmas. Total. Né? Porque antes, há pouco tempo atrás, se a gente pensar em termos de existência das pessoas, jogar lixo na rua era normal. A gente cresceu, né? Vai jogar o lixo fora. Jogar o Fora. lixo fora onde? Fora de onde? Se eu moro na Terra, não tem lado de fora da Terra. E acho que lembrar, né? A Terra não precisa de nós. É a gente que precisa dela. Exatamente. Mas nesse sistema, agora deixa eu, antes de voltar para a educação, que é um assunto que me interessa muito, como que eu ligo isso no meu fogão? É uma mangueira? É um cano? Como que funciona? Com o sistema, já vem também com 9 metros de mangueira para externo e mais 2 metros interno. É a mesma mangueira, o mesmo tipo de mangueira que eu uso para ligar do botijão no fogão? Sim, é uma mangueira de PVC. Ela tem que ser de PVC, porque a gente tem um número, né, de 45% a 60% de metano. Então, se eu tiver um cano de aço, ele vai condensar. Certo. E vai corroer muito mais rápido. Normal. Então, instalação simples, rápida e imediata. Qualquer pessoa consegue montar. Gente, que máximo. Educação ambiental. Hoje, a gente não tem nas pessoas, na maioria delas, alguns lugares eu nasci em Curitiba, hoje eu moro em Ribeirão Preto e eu vejo a diferença da mentalidade das pessoas com relação ao resíduo. Vocês estão usando, a empresa está usando esse sistema para mostrar que dá para fazer o nosso lixo, que não é lixo, né? Trabalhar para a gente? Com certeza. A gente já instalou mais de 15 escolas pelo Brasil, escolas públicas, pequenas prefeituras que realmente pensaram. Gente, que bacana! Essa é a nossa parte romântica, porque quando a gente instala numa escola, em alguns locais a gente só faz um paliativo, a gente não faz toda a gestão. Em alguns locais a gente instala vários módulos interligados para fazer a gestão completa do resíduo daquele local. Entendi. Então, a gente tem a criança que está convivendo com esse equipamento, entendendo que a lata de lixo é só para reciclável e se ele vier limpo, sem a mistura, não vira rejeito. E aí vai ser fonte de renda para a vida de outra pessoa. Exatamente, uma economia circular local, total, muito legal. Só que a gente fala de química, física, biologia lá na escola. Só que eles conseguem tocar. Foi muito engraçado. Eu estava em Ilhabela e a gente fez uma escola pública lá. Tocou o sinal, como todo mundo já foi para a escola, a gente sai correndo na hora, né? Acabou a aula. Voltou um menino, acho que tinha 8 ou 9 anos, puxando a mãe. Mamãe, aqui dentro tem um gás que chama CH4, que é o metano. Gente, então ele ouviu o nosso bate-papo e é muito, muito legal ver. Então, nosso sonho, né, é que essas crianças amanhã vão montar uma casa, elas entendam que precisam do fogão, precisam da geladeira, mas precisam de um jeito de fazer a gestão do resíduo, do que ela produz. A gente é responsável pelo que a gente produz. Desses sistemas que você instalou até hoje aqui no Brasil, qual que foi aquele que trouxe para você mais surpresa com relação a reações ou mais resultado desse ponto de vista? Olha, eu posso te falar que cada caso é um caso. Daquela comunidade ou daquela, porque a gente já instalou em muitas indústrias para o refeitório, a gente já instalou em escolas. Um muito legal foi na Ilha do Combu, na frente de Belém, em Palafitas, a gente instalou 4 sistemas num restaurante. Quando você vê a mudança imediata, né? Eu voltei da Guatemala do ano passado fazendo ajuda humanitária e acho que foi a coisa mais impactante da minha vida. Eu dei de presente para uma criança de 3 anos um fogão e uma privada. Jesus! Então imagina. Porque a privada, que a gente também tem o nosso biotoilet, que a gente acopla ao sistema e a gente pode fazer saneamento básico imediato. Em 3 horas, aquela pessoa que as fezes iam para o rio ou para qualquer lugar, vai para dentro do sistema e as fezes vai gerar gás para ele cozinhar. Então imagina uma semana, uma família, todo dia indo fazer as fezes no mato. Sim, porque é o sistema que usam nesses Só locais. que isso é durante o dia, eles vão longe. À noite eles têm medo de entrar no mato, então eles fazem na porta de casa. Então você tem pragas de manhã. Com certeza. A mudança, esse acho que foi o mais impactante, quando você me pergunta, impactante foi dar de presente para uma criança de 3 anos um vaso sanitário e um fogão, que até então eles cozinhavam com madeira, 6 horas por semana coletando madeira no mato, fezes respirando longe, a fumaça. Total, um absurdo. Fezes em volta da casa, e aí com 2 sistemas você mudou a vida. Em 3 horas. Em 3 horas. É isso. Com saneamento básico e com o futuro da saúde da família. Correto. Nossa, muito, muito legal. E você que está assistindo a gente, você pode fazer também, olha aí, no sítio, na chácara, que não tem saneamento. Que às vezes a gente acaba fazendo uma fossa séptica. A fossa séptica é uma boa saída. Se você não tem nem a fossa séptica, você nem me conta. Mas
a fossa séptica não produz nada, não devolve nada para você. E esse sistema te devolve. Então, e a biodigestão é muito bacana. Conta pra gente qual que é o site da empresa. O site é www.homebiogas.com.br, tá? Estamos em São Paulo, nossa matriz. Hoje a gente já está em 18 estados, temos representantes e em vários estados funcionando. Quem quiser conhecer funcionando, pode ir conhecer, tem escolas, tem Entra lá na indústria. Home Biogás, vê onde é que está a cidade mais próxima e pode conhecer. Com certeza. Muito legal, muito legal. Muito obrigada, Leandro. Obrigado a você. Eu digo que a gente que trabalha com o que gosta e com o que faz diferença na vida das pessoas, a gente só se diverte, né? Eu, graças a Deus, acordo feliz diariamente, vou dormir com a consciência bem tranquila. Que gostoso. A Ação Sustentável também tem essa pretensão. Muito obrigada. Obrigado a você. Gente, depois dessa aula aqui da gente, como a gente viver na economia circular, né, nós vamos agora ao Ideia Sustentável. A ideia sustentável de hoje vem da indústria de nutrição animal. Para reduzir as emissões de metano, olha lá o que eu estava falando, foi criado um novo aditivo nutricional que contribui para a diminuição significativa da pegada ambiental da pecuária. Vamos ver. Então nós desenvolvemos um aditivo que você vai pôr na dieta, uma quantidade como uma colherinha de café, e esse aditivo vai agir no metabolismo dentro do rumen, cortando a produção de metano. Ele age numa enzima que tira essa produção de metano que vai acontecer dentro do rumen. E isso diminui em 30% a emissão de metano de cada animal. Quer dizer, é uma redução muito substancial, né? Você colocando uma pitadinha de um aditivo dentro da dieta dos animais. A gente acrescenta esse aditivo e você vai ter essa redução de metano. E alguns dos trabalhos que a gente fez, principalmente com gado de leite, mostrou um aumento no teor de gordura do leite, né? O que é significativo, além de você ter esse efeito no metano, também aumentar a quantidade de sólidos no leite, que é importante para o produtor, porque ele recebe do laticínio quando ele tem mais sólido no leite, nesse caso gordura. E o nosso Ação Sustentável fica por aqui. Se você quiser rever o conteúdo deste programa, é só acessar a nossa página na internet, www.tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal disponível no Google Play. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Ação Sustentável.